Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora prosperar? Eu tenho uma palavra hoje aqui legal para você, baseado na palavra de Deus. Vamos fazer uma reflexão bem interessante. Olha só, se você tem uma Bíblia, abra em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3 em diante. Vou fazer uma reflexão com você aqui. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 em diante, tá? Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Olha só. A Bíblia também, em outra palavra, ela diz que a riqueza que vem do Senhor não causa dores, né? Bom, vamos lá. Só entendendo aqui a palavra, o que a palavra está querendo dizer. A palavra está querendo dizer que há aproveitadores. Em outras palavras, o que está escrito aqui é: há aproveitadores. Tem pessoas que se aproveitam de outras pessoas, da falta do conhecimento que essas pessoas têm, como é que eu posso dizer, da inocência, da falta de conhecimento, da falta de instrução, se aproveitam da situação que o país ou o mundo estejam. Então, quem faz isso, quem se aproveita dessas coisas, quem faz essas coisas, na verdade, está visando o próprio lucro, o próprio ganho, está olhando para si mesmo. Ele está pouco importando se a pessoa está sendo beneficiada ou não. O importante é ele ser beneficiado nessa história toda aqui, tá? E, pessoal, vou falar um alerta para vocês. Tem muita gente hoje aproveitando de situações. Tem muita gente hoje se aproveitando de como o país está, como o mundo está, como as coisas estão acontecendo hoje em dia, nessa época de reclusão, na época de quarentena, entendeu? Quantas pessoas e quantas empresas têm se aproveitado de situações como essas? Eu não digo se aproveitado da forma correta, da forma benéfica para poder abençoar e para ajudar pessoas, mas eu digo se aproveitado, fazendo com que essas pessoas elas se desesperem, fazendo com que as pessoas elas acabam tomando decisões precipitadas, mexem com o emocional dessas pessoas, de forma que influenciam essas pessoas para fazerem coisas que não devem ser feitas, comprar coisas que não devem comprar, aproveitar-se de situações onde essas pessoas poderiam, por exemplo, ter tido uma reserva, ter tido uma condição um pouco melhor para poder enfrentar uma situação dessa, e na verdade essas pessoas são colocadas em situações de aperto, em situações de apuro, em situações de déficit, de dívida e etc. São aproveitadores e especuladores que oferecem dinheiro a um juro muito abusivo, muito acima do que está sendo praticado. Na época de quarentena, por exemplo, a Selic caiu a 0,75. Muitas pessoas não viam isso, não observavam, por mais divulgado que fossem, como eu falei, talvez por falta de instrução, falta de conhecimento ou alguma coisa do tipo. E tem gente aproveitando, tem gente especulando muito essa área. Nós entendemos que a época de escassez é uma das piores épocas que existem, porque além das coisas não estarem tão disponíveis no mercado, o que há disponível é caro. A gente entende isso, né? E eu não estou atribuindo a especulação aproveitosa, oportunista, a esse tipo de caso. Não, porque há uma lei de mercado, oferta e demanda, né? Quanto maior a oferta, menor a demanda, ou o inverso, quanto menor a oferta, maior a demanda. Isso é uma lei,
Isso é natural, isso acontece, isso flui, é como respirar, né? Isso a gente não controla essas coisas. Isso é natural, isso é normal, isso acontece realmente. O que eu estou falando sobre especulação, sobre aproveitamento, no momento desse onde as coisas estão mais difíceis, tem pessoas que tornam o acesso muito mais difícil ainda, fazendo com que uma pequena minoria consiga e aquela grande maioria que não consegue tem que pagar muito caro para poder conseguir. Tem que ter um acesso muito diferenciado para poder conseguir. Por exemplo, hospitais, leitos, né? Hoje em dia que tem uma demanda muito alta, muito forte, apesar de ter sido veiculado que isso poderia acontecer e era para a pessoa poder ficar em casa e poder se prevenir, hospitais e leitos, por exemplo, que estão muito cheios, que estão, né, tem muita demanda, tem muita gente buscando esses hospitais, buscando os leitos. A classe mais privilegiada, por exemplo, consegue ter um acesso, talvez não ao hospital, mas ao médico, para poder atender na sua casa, atender na residência, né? E aí, onde que entra esse problema dessa especulação? Esse profissional que fez o juramento, que poderia estar, por exemplo, dividindo o seu tempo e fracionando o seu tempo para poder atender e dar oportunidade para outras pessoas terem também o seu atendimento, acaba fechando esse atendimento de forma exclusiva a pessoas que têm, por exemplo, uma condição financeira melhor, tem uma classe social mais bem posicionada, né? Eu, por muito tempo, eu rebati a ideia de que as pessoas menos privilegiadas, elas são culpadas pelo seu estado, né, financeiro. Hoje eu já entendo, tenho maturidade para entender que elas não têm culpa disso, elas têm responsabilidade, é diferente. Porque a culpa traz julgamento, traz um peso. A responsabilidade traz um poder de mudança. Agora imagine se todo mundo fosse, vamos dizer, economicamente bem estabilizado, tivesse uma condição financeira muito boa. Quantos médicos nós teríamos? Teríamos o mesmo problema de oferta e demanda, porém, numa situação um pouco mais diferente, ou seja, seria para quem dá mais, né? Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que numa escassez de recursos, isso eu não digo só de dinheiro e só de bens materiais, mas também de serviços, numa escassez de recursos, o que ganha na verdade, é como se fosse feito um leilão, e o que ganha na verdade é quem paga mais, é quem dá mais, né? E o que a palavra de Deus está ensinando para a gente aqui é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, a pessoa focando lucro, a pessoa focando resultado financeiro apenas e não pensando na benfeitoria que ela deve entregar, ela se corrompe. Porque o dinheiro, pessoal, ele não deve ser perseguido. O que deve ser perseguido é o benefício e a entrega que você faz para alguém. O dinheiro é consequência, ele é resultado desse benefício e dessa entrega. Quanto melhor for sua qualidade, quanto melhor for sua apresentação, qual o retorno do benefício, quanto mais benefício aquilo que você está oferecendo te retornar, melhor, mais reconhecido vai ser. E o reconhecimento gera o resultado. E o resultado é o quê? É dinheiro. Então as pessoas andam preocupadas. O que a Bíblia está dizendo é que você não deve focar dinheiro, você não tem que ficar correndo atrás de dinheiro. Tá? Se você corre atrás de dinheiro, você esquece sua saúde. Você corre atrás de dinheiro, você esquece que tem pessoas que te amam, que precisam da sua atenção, precisam do seu carinho. Nesse momento, por exemplo, de quarentena, que o mundo inteiro está vivendo, as pessoas estão tendo a oportunidade de ficar em casa com as suas famílias. E quem de fato está tendo tempo de qualidade? Quem de fato está aproveitando exatamente o que precisa ser aproveitado? Será que a cobiça, a ganância, o amor ao dinheiro não está fazendo com que as pessoas se ocupem cada vez mais, mesmo estando de corpo presente com a sua família, mesmo estando na sua casa? Eu já vi cenas, gente, horríveis, né? Inclusive uma cena dessa uma vez já aconteceu na minha casa, e eu proibi isso. Sentaram-se à mesa a família, papai, mamãe, filhinhos, e todo mundo no celular, comendo e mexendo, e respondendo mensagens. Eu espero que isso aqui é importante, pode até ser que seja importante, mas aquele momento, aquela importância, ela se torna irrelevante. Aquele momento é a família que tem que estar junto. Aquele momento o papai tem que estar presente, a mamãe tem que estar presente, os filhinhos têm que estar presentes, todo mundo ali, ó, um olhando para o outro, confraternizando, o filhinho conta uma coisa engraçada, o papai ri, mesmo que não ache muita graça, mas
Dê crédito, né? Dê atenção, né? Mostre a importância que tem, né? A mamãe está comentando uma coisa, o papai para, olha nos olhos, preste atenção, porque mulher quer atenção, mulher precisa ser ouvida, mulher precisa de atenção, né? O marido está falando uma coisa importante, todo mundo para em respeito, porque é o papai que está falando, né? Então, assim, essa união, transferência de calor, de espírito humano, de importância, talvez esse momento de reclusão, esse momento de quarentena, seja um momento não só reflexivo para você poder refletir na sua vida, na sua família, mas o que realmente importa para você. Aonde estão os seus valores? Eu te desafio a pegar uma folha de papel e colocar todos os seus valores, né? O que te importa, o que te interessa, quais são as coisas que você se preocupa, por que você luta. Eu estou fazendo tudo isso por causa dos meus filhos, por causa da minha família. Muitas vezes o que importa para eles não é tanto você levar um presente, pagar alguma coisa, isso é importante, eu não estou desqualificando. Eu estou dizendo o grau dessa importância em relação à tua presença, em relação a você estar perto, em relação a você pegar um joguinho de tabuleiro e investir, não é perder, não é investir um tempinho lá com o seu filho, jogando alguma coisa, fazendo alguma coisa, né? A Bíblia diz, olha só, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, não. É o amor. A Bíblia diz em outro texto, lá em Mateus, lá, que Jesus falou o seguinte, que aonde está o seu coração, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Então, se o teu tesouro for, por exemplo, o dinheiro, ali está o seu coração, está a base de toda a sua crença, está a base de tudo que você acredita, está a base de tudo que você defende. Pega uma folha de papel e anota seus valores. Valores que eu quero dizer não é só dinheiro, objeto, joia, eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao que você defende, ao que você busca, né? O que você tem com você enraizado dentro de você e aquilo você não abre mão. Meus valores, minha família, que são a minha esposa e os meus filhos. Minha família são a minha esposa e os meus filhos. Não é meu pai, minha mãe, meus irmãos, não. Eles eram a minha família quando eu não tinha minha própria família, quando eu não era casado e não tinha filhos. Meu pai, minha mãe e meus irmãos eram a minha família quando eu morava com eles, estava com eles. Agora eles são meus parentes. Meu pai e minha mãe são meus parentes, são os meus pais, amo, não mudou nada entre eu e eles, mas a relação afetiva, em termos de convivência diária, agora a minha família é quem? A minha responsabilidade, a minha esposa, a pessoa que eu trouxe lá da casa do meu sogro, tirei ela da casa dela, da família dela, e eu e ela constituímos uma família. Agora a minha responsabilidade é com a minha esposa e com os meus filhos. Isso eu não digo só em dinheiro, só em bens materiais, não. É minha responsabilidade moral, minha responsabilidade ética, minha responsabilidade espiritual. São minha responsabilidade. Eu sou provedor da minha casa, não é só de dinheiro, não é só de recurso financeiro, não é só para dar um carro confortável, dar uma casa confortável, dar uma vida bacana, tudo que eles precisarem, eles têm. Não é só isso. Isso é mais do que a minha obrigação. Mas incluso ainda na minha obrigação está a atenção, afeto, amor, carinho, né? Trazer para eles um pouco de conhecimento, sabedoria, ser um mentor espiritual, ser um mentor financeiro, né? Ou seja, existe tudo dentro de um pacote de responsabilidade, por isso que eu falei no início, não é culpa, é responsabilidade, que eu tenho em relação à minha família. E muitas vezes é muito fácil a gente se dedicar ao que nós estamos enxergando, os nossos olhos físicos estão vendo, né? Meu olho físico está vendo aqui a Bíblia e beleza. Mas a Bíblia, sem fundamento, sem um sentido espiritual, sem eu trabalhar exatamente o que tem na Bíblia, é um livro como outro qualquer. Não? Agora, se eu entender exatamente o poder que essas palavras têm e como elas podem transformar a minha vida e a vida das pessoas, elas se tornam um guia espiritual, um manual espiritual. Ela se torna um mapa de referência para mim poder me conduzir aonde eu preciso ir, como eu preciso ir. Se eu não fizer essas coisas e não me guiar a partir delas e não ter elas como um valor imputado na minha vida, para mim isso aqui não significa nada. Como para muitas pessoas a Bíblia realmente, infelizmente, não significa nada, né? Para mim é um valor, família para mim é um valor, espiritualidade para mim é um valor, eu considero como um valor, né?
a qualidade das pessoas que estão em minha volta, né? Você sabia que você é a média das 5 pessoas que estão em sua volta? Se as 5 pessoas são medíocres, você vai ser medíocre. Se as 5 pessoas são, não valorizam coisas boas, valorizam coisas ruins, que denigrem o ser humano, denigrem a ética, a moral, os bons costumes, etc., você tendencialmente, por tendência, por influência, vai ser também da mesma forma. Nós somos a média dessas pessoas. Então, o meu valor, eu tenho um valor na minha vida que são as pessoas que estão comigo, as pessoas com quem eu me relaciono. Eu escolho hoje, eu consigo selecionar as pessoas com quem eu me relaciono, como se eu fosse um RH da minha própria vida. Né? Eu tenho empresas, os RH das minhas empresas, eles têm o processo seletivo, onde eles vão fazer a seleção, né, de acordo com os critérios, né, que as nossas empresas estabelecem para poder contratação, trazer pessoas para o nosso time. E as pessoas, elas passam por um processo seletivo. A nossa vida tem que ser da mesma forma, passar por um processo seletivo, ok? Então cuidado, que a ganância, o foco no lugar errado, o amor ao dinheiro, né, isso pode te prejudicar seriamente. Ah, mas eu estou em casa com a minha família, mas qual a qualidade do tempo que você tem se dedicado, que você tem feito, ok? Quando eu falo bora prosperar, eu falo muito em dinheiro. Você não sabe, mas a Bíblia fala mais em salvação, talvez você não saiba, né? Mas a Bíblia fala mais em dinheiro do que em salvação. Talvez você não saiba disso. Mas é exatamente o que acontece. A Bíblia fala muito mais em dinheiro do que em salvação. Então por que eu falo muito em dinheiro nos meus canais? Justamente para educar a pessoa financeiramente. Não é só na linguagem do dinheiro, mas no significado que está por trás de tudo isso. Tanto antes de você ter dinheiro, quando você tem dinheiro e após você receber o dinheiro. Você tem que entender toda essa cadeia de processo e como isso se relaciona na sua espiritualidade, na sua vida, nas suas finanças, na sua casa, na sua família, em tudo que você tem. É muito importante que você tenha esse conhecimento, é muito importante que você saiba o que está acontecendo de fato na sua casa e na sua família, para você realmente dar o significado correto e atribuir os valores que são de direito. Ok, pessoal? Fica aqui a minha dica para vocês. Prosperidade envolve todos os pilares da vida. Na Virtus, nós redesenhamos a roda da vida, consolidamos ela em 8 pilares. Né? A gente entende que a vida, basicamente, 8 pilares são os fundamentais, que resumem tudo que a vida tem. Então, esses 8 pilares são como tenda, são como aqueles mastros da tenda de um circo,